Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra promovida pela Escola do Legislativo da Assembleia de Minas. No programa de hoje, vamos ouvir o professor José Luiz Quadros de Magalhães, que tem graduação, mestrado e doutorado em Direito. Ele vai falar sobre Constituição e pluralismo, lições da América Latina, onde podem ser instaladas novas formas de democracia participativa e consensual. Acompanhe. A primeira parte, então. Nós vamos utilizar como referência, para início dessa modernidade, o ano de 1492. Por que o ano de 1492? Porque ali a gente tem três eventos, três fatos importantes, e como eu disse, isso é uma referência simbólica. O Estado moderno não nasceu ali. Muitos historiadores vão fazer referência a um Estado em Portugal já antes dessa data. Mas vamos utilizar isso como uma referência simbólica, justamente porque o ano de 1492 é o ano que traz três eventos que ajudam a gente a entender a modernidade. Qual que é o primeiro evento? Em 1492 começa a invasão da América. Chegam aqui espanhóis, depois portugueses, ingleses, franceses, holandeses, e só no século XVI são cerca de 20 milhões de pessoas assassinadas, mortas em decorrência da invasão europeia. Essa invasão, então, é que a gente tem uma modernidade, que é uma modernidade europeia, e esses últimos 500 anos marcam uma hegemonia europeia. Então, o primeiro dado importante com referência a esse conceito de modernidade. A modernidade, esses últimos 500 anos, marcam uma hegemonia da Europa e do seu conceito de filosofia, as suas epistemologias, o seu conceito de democracia, de política, etc. Então, essa invasão que começa pela América, depois vai ocorrer a invasão da África, da Ásia e da Oceania. E hoje a gente tem dos 193 países, que integram o sistema da ONU, o sistema ONU, todos eles adotam, formalmente falando, obviamente na realidade, a realidade é muito mais complexa, mas formalmente falando, adotam sistemas europeus, do direito europeu, do constitucionalismo europeu, com exceções. Quais são as duas exceções? Bolívia e Equador. E crescendo esse movimento muito fortemente no Canadá. E mais, depois, não de forma institucionalizada, no México, Colômbia, e aí vai espalhando para o resto da América e para o resto do mundo. Bom, então, em 1492 começa essa invasão. O Frei Bartolomeu de Las Casas, ele teve nessas terras aqui, no século XVI, ele escreve um livro, que hoje vocês encontram disponível também no Google, para baixar, onde ele conta a barbaridade, toda a violência que ele viu aqui. Ele conta, por exemplo, que as mulheres chamadas indígenas, e aí a gente tem uma primeira violência simbólica muito interessante para pensar essa modernidade, é que essas milhares de civilizações que são encontradas aqui na América, civilizações essas, com graus de desenvolvimento distinto, e vão abandonar essa palavra desenvolvimento, com graus de complexidade distintos, depois vou explicar por quê, civilizações com graus de complexidade distintas, com idiomas distintos, epistemologias distintas, filosofias distintas, formas de ver, de sentir, de compreender o mundo diferentes. Todas elas foram ocultadas por um mesmo nome, índios. E o que ainda apresenta uma incorreção geográfica. O Henrique Dussel faz uma referência muito interessante ao Cristóvão Colombo. Ele fala que Cristóvão Colombo morreu sem conhecer a América. Por quê? Porque ele insistiu até a sua morte que ele estava na Ásia. Isso aqui é um outro lugar, é um outro espaço da Ásia. O que o Cristóvão Colombo fez? O Cristóvão Colombo fez algo que é muito perigoso a gente fazer quando se trata de novo constitucionalismo. Sabe o que é? De não ter coragem de conhecer e simplesmente reconhecer. Ou seja, a gente tende, quem conhece, quem tem coragem de conhecer, mesmo porque ainda não conhece, são as crianças. Mas quanto mais a gente vai crescendo, ficando adulto, a gente vai se acomodando no nosso conhecimento e a gente começa, então, o tempo todo a reconhecer. Ou seja, o que é isso? A tentar colocar dentro das nossas categorias que a gente já construiu na nossa cabeça, com muita luta, suor, com muito estudo, mas a gente enquadrar dentro dessas categorias o novo que chega. E acontece, portanto, que a gente acaba não conhecendo o novo. E acaba como o Cristóvão Colombo, coitadinho, que não conheceu a América. Chegou aqui,
né, invadiu, começou a matança, né, mas insistia que estava na Ásia. Cristóvão Colombo reconheceu, ou seja, enquadrou dentro das suas referências, dentro do que ele já conhecia, dentro do mundo que ele já conhecia, né, e enquadrou aquele novo que ele não foi capaz de enxergar. Então, nós temos aí o início dessa invasão e o Frei Bartolomeu vai contar outras barbaridades. Por exemplo, ele conta que os espanhóis faziam filas de pessoas, né, e ver quem que arrancava a cabeça do corpo com um único golpe de espada. É lógico que tanta violência ela necessita da construção de uma justificativa. Eu preciso construir uma justificativa para isso. Esse invasor que chegou aqui, que tortura, que mata, estupra, né, pessoas aos montes, né, ele precisa construir uma justificativa para isso. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu sou capaz de fazer isso? Eu estou fazendo isso com um outro que não é igual a mim. Com outro que é semelhante ao animal, é como se fosse um semovente, ou que não tem alma, ou que parece gente, mas não é gente. Né? São tantos os relatos dos invasores europeus aqui na América, na África e no resto. Olha, eles até parecem gente, mas não são gente. Começa aqui uma construção de algo que vai ser um dos elementos que marcam essa modernidade. A construção de um discurso, que é um discurso que nós vamos chamar de um discurso binário, subalterno, que é uma das essências, um dos pontos centrais, né, dessa modernidade. Ou seja, é o discurso binário, subalterno do nós civilizados, eles os bárbaros, eles os selvagens, eles os judeus, eles os sem alma e etc. Nós vamos perceber, e mais adiante nós vamos voltar a isso, que essa lógica binária subalterna, ela nos acompanha até hoje. E ela foi colocada dentro da nossa cabeça pela escola moderna. Eu me atreveria a dizer que todos nós temos, né, um dispositivo, né, nós versus eles, um dispositivo binário de subalternidade dentro da nossa cabeça, que a gente procura combater. Né, a gente tem um Eichmannzinho, né, aquele monstrinho que foi colocado pela escola moderna na nossa cabeça, pronto para despertar a qualquer momento, né, mas que a gente mantém ele assim, né, quietinho, aprisionado, escondidinho, mas ele é um perigo, porque de repente, quando a gente menos espera, ele pode falar, nossa, eles os vândalos, né? Resgatar a categoria de vândalo, agora é coisa ridícula, né? Mas é bem moderno isso. Eles os terroristas, eles os alguma coisa, né? Eles os infiéis, eles os selvagens, eles os índios, eles os bárbaros, elas as mulheres, né? Que foram, e é uma outra marca dessa modernidade. A modernidade, ela é hegemônica, ela é binária, subalterna, ela é androcêntrica, ela é masculina. Né? E uma ela subalternizada durante esses 500 anos, né, são as mulheres. Basta lembrar que, embora a Constituição de 88 no Brasil venha trazer direitos iguais e deveres para homens e mulheres, né, o Código Civil, né, com uma hegemonia masculina, com a superioridade legalmente estabelecida pelo Código Civil, vigiu no Brasil até 2002, e em muitas decisões judiciais isso aí foi aplicado, embora a Constituição não autorizasse. Né, a gente sabe disso. Então, nós estamos falando de algo que vem até aqui, até 2002, né, o outro indígena, né, o habitante originário dessas terras, o índio, também era outra categoria de pessoa, legalmente colocado como outra categoria de pessoa. E o que a gente vai encontrar ainda, referências a silvícolas, a selvagens, etc., em relatórios da FUNAI, e que também está, né, dentro ali da nossa cabeça. Né? O índio não é igual a nós. Bom, começa então. Aqui você tem um outro episódio importante desse ano de 1492, que é a expulsão do outro mais diferente. Então, primeiro, a invasão da América, depois do resto do mundo, criando uma hegemonia europeia. Segundo, a expulsão do outro mais diferente e a uniformização do menos diferente. O que eu quero dizer com isso? Em 1492, cai o último reino no sul da Espanha, né, que é o Reino de Granada. E aí, então, são expulsos os muçulmanos, depois expulsos os judeus. Né, nessa mesma década, em 1497, o rei Dom Manuel I, né, obrigava a conversão forçada dos judeus ao catolicismo, expulsava os muçulmanos, né, e aí começava, então, um projeto de construção desse Estado moderno. Nós temos aqui uma primeira tarefa fundamental desse Estado moderno.
né, construir uma identidade nacional por meio de uma uniformização de comportamentos, de valores. O Estado moderno, o direito moderno, tem uma finalidade, né, que é muito clara nesses últimos 500 anos e está muito clara ainda hoje, mesmo com o reconhecimento de alguns direitos de diferença e etc., que a gente vai discutir também mais adiante. Mas ali está uma tarefa de uniformização. É a invenção da identidade nacional sobre as identidades pré-existentes. Olha, o que vai viabilizar, que é fundamental para esse Estado moderno, como um projeto de poder centralizado e hierarquizado, é criar uma identificação entre os diversos grupos que compõem, né, esse novo Estado, né, esse Estado moderno. Pegando o caso espanhol, por exemplo, e lembrando que esse Estado moderno ele nasce numa esfera de poder territorial intermediária entre o império, esfera macro, descentralizada, multiétnica, multilinguística, multireligiosa, etc., ou a esfera micro de poder, o feudo, é nessa esfera intermediária, né, do reino, é onde surge esse Estado moderno. E é uma esfera com um grau de complexidade grande, né, que vai variar, por exemplo, em Portugal, menos do que a Espanha, que tem uma complexidade tão grande quanto a da França, ou do Reino Unido, etc., né, mas graus de complexidade distintos, mas o que nós temos ali são espaços territoriais onde se afirma esse poder do rei, esse poder centralizado, hierarquizado, uma única vontade. E para que essa única vontade seja reconhecida, é necessário criar uma identificação entre os diversos grupos que estão presentes nesse território. Então, o que eu preciso? Primeiro, expulso o mais diferente. Né? Expulsa o muçulmano, expulsa o judeu. E aqueles que se encontravam, né, na Península Ibérica antes da chegada de muçulmanos e judeus, esses agora serão uniformizados. Todos, então, terão que ter a mesma religião, falar o mesmo idioma, se comportar da mesma maneira, vão ter o mesmo direito, vão ter os mesmos valores. Começa um processo de invenção do espanhol sobre as nacionalidades pré-existentes. O basco, o catalão, o galego, o andaluz, o castelhano, que é o hegemônico, né, o valenciano e etc. Ou seja, agora qual que é a mensagem? É óbvio, gente, isso aqui é básico para a gente entender a lógica desse Estado e que nos acompanha até hoje. Está presente em discussões do Estado moderno e em estados complexos como o próprio Brasil, né, como a Rússia, a Ucrânia agora, né? Enfim, esse é um debate que está aí, na Espanha, e a Catalunha recentemente querendo declarar independência. Esse ano, 2014, vamos ter um plebiscito para a Escócia, para a independência da Escócia. O debate está aí. Né? A modernidade não acabou, a gente está até o topo, numa modernidade em crise radical, uma modernidade que eu diria que está dando água, está acabando, vai acabar não sei quando, mas que nós estamos mergulhados até a cabeça nessas instituições criadas, né, a partir desse momento de construção desse Estado moderno. Então, essa primeira tarefa ela é fundamental para o reconhecimento do poder. É óbvio. Né, se Isabel de Castilha, né, se o Fernando de Aragão, se Isabel, poderosa Isabel de Castilha, castelhana, né, se ela vai chegar agora em todo o território que vai se unificando, depois com a expulsão em 1492, o fim, né, do reino de Granada. Né? Se ela vai chegar para esses diversos grupos que compõem essa Espanha moderna que começa a se formar, né, e falar, olha, eu sou castelhana, é óbvio que o catalão, né, o basco, o galego, o valenciano, vão olhar para ela e falar, não tem nada a ver com você, minha senhora. Né? Você fala outro idioma, você tem outra cultura. Então, uma coisa que é essencial é criar uma identificação entre esses diversos grupos. Elementos comuns têm que ser explorados para criar uma identificação entre esses grupos, e essa identificação tem que ser levada à identificação com o poder central desse Estado nascente, com o poder do rei, da rainha. Então, agora não há mais uma rainha castelhana, não há mais castelhanos, bascos, galegos, andaluzes, catalães e etc. Agora existem espanhóis. E todos são espanhóis. E ser espanhol, o que é? Ser espanhol é ser católico. Ser católico é se comportar de determinada maneira, em casa, na família, nas relações sociais, no trabalho, etc. E é nesse momento criada uma polícia da nacionalidade, uma polícia do comportamento, que nos acompanha até hoje. Né? A polícia ela tem uma ação étnica, até hoje. Para nós, não precisa nem dar exemplos, é diário. Né? É uma polícia do comportamento,
né, que é a Santa, entre aspas, né, Inquisição. Que é a Inquisição que na Espanha funciona até o século XX, até a década de 1920. A Inquisição vai então dizer, olha, quem é ser espanhol é ser católico. E ser católico é se comportar de determinada maneira, em casa, na família, no trabalho, e etc. E quem não se comportar dessa maneira, acabou. Está frito, está morto. Tem um filme que eu sempre sugiro, que é uma ilustração muito interessante a respeito disso que eu estou falando, que é o filme As Sombras de Goya. Vocês já viram com a Natalie Portman? As Sombras de Goya, eu não vou contar o filme, não vou contar nem spoiler aqui não, né? Mas só o iniciozinho do filme, então, portanto, não vai atrapalhar, vai incentivá-los a assistir, um filme interessante, onde está a Natalie Portman, faz o papel de uma espanhola, Madrid, né? Ali a época posterior à Revolução Francesa, Napoleão, chegando o exército francês, né, invadindo a Espanha, e a Natalie Portman já está numa taberna à noite, está servindo uma carne de porco, sendo assada uma carne de porco, e essa carne é servida, ela recusa a comer. E no dia seguinte ela recebe a visita de um representante da igreja que leva ela, e aí começa a tortura, começa... E por que ela recebeu essa visita? Olha, porque ela não se comportou como uma católica. Ela recusou carne de porco. Né? E judeus e muçulmanos não comem carne de porco. Então ela era suspeita de ser uma herege. Isso é só um pequeno exemplo, né, dessa lógica de uma polícia do comportamento. Né? Agora, todos têm que se comportar de uma determinada maneira. É muito interessante, tem um livro muito publicado recentemente na Catalunha, que fala, por exemplo, que traz toda a legislação espanhola, desde o século XVII, a respeito da obrigatoriedade do ensino do castelhano. Né? E uma legislação que, desde o século XVII, no século XVIII, tem outras leis que vão punir com prisão se o professor falar outro idioma que não seja o castelhano em sala de aula. Então, você tem todo um projeto de uniformização. Eu citei o exemplo espanhol, mas poderia citar qualquer outro exemplo. Na França, qual que é o grupo hegemônico? Esse Estado moderno, ele é uniformizador e marca um grupo hegemônico sobre outros grupos que passam a ser ocultados, perseguidos, que não vão poder falar seu idioma. No Reino Unido, por exemplo, qual que é o grupo hegemônico? Os ingleses. Quais foram os grupos subalternizados, proibidos de tocar seu instrumento? A harpa celta desapareceu do país de Gales, de tocar sua música, de comer sua comida, de falar seu idioma em casa. Né? Quantos galeses vieram para a Patagônia, na Argentina, que aqui podiam manter sua cultura, seu idioma, e no país de Gales não podia, nem tocar sua harpa. Né? As harpas desapareceram, né? A harpa celta. Então você tem uma hegemonia inglesa sobre os celtas, escoceses, galeses, irlandeses. Né? A violência, o que alguns historiadores colocam como primeira grande experiência do colonialismo moderno, na invasão inglesa sobre a Irlanda, e o tratamento discriminatório, subalternizado dos irlandeses, né, pelos invasores ingleses. Então, aqui, você pode pegar o exemplo francês, dos francos, né, da Ile de France, sobre outras culturas, né, bretões, normandos. Os normandos são um caso à parte, né, eles são assimilados, mas são muito briguentos. Né, catalães franceses, bascos franceses, corsos e etc. Então, você tem um padrão, uma lógica que marca a construção desses estados na Europa. Aqui na América, esse padrão segue, mas dentro de um contexto distinto. O que é muito interessante a gente perceber na construção dos estados nacionais na Europa é que não há lugar para o outro diferente. E esse projeto de identidade nacional é um projeto narcisista. Ou seja, além de você criar alguns elementos de identidade, como o catolicismo, né, como uma história comum da luta contra o invasor muçulmano, e daí é que vem essa lógica narcisista. Ou seja, eu sou espanhol porque eu não sou muçulmano. Eu sou espanhol porque eu não sou judeu. Eu sou espanhol porque eu não sou índio, selvagem, bárbaro, infiel, e etc. Então, você tem uma lógica narcisista que marca essa identidade nacional e claramente muito perceptível até hoje, né, dentro dos discursos nacionalistas. Né? Uma identidade construída sobre a subalternização do outro. De novo, a lógica nós versus eles. Nós, os civilizados, eles, os outros, incivilizados, bárbaros, atrasados, inferiores, né? E entre esses outros, as outras, né? As mulheres. O terceiro evento, em 1492, vai ser muito interessante, que é a primeira gramática normativa, que é a gramática do castelhano.
Agora o Estado, o nascente Estado espanhol, vai tomar para si, eu falava de toda uma legislação de repressão a qualquer outro idioma que não seja o ensino do castelhano, mas não é o castelhano enquanto um idioma, enquanto uma construção social, né, livre de um povo, mas agora apossar